Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Hoje, dia do soldado, essa importante figura para a nossa sociedade, onde desbravou grandes, movimentos em prol da nossa liberdade, vamos assim dizer. Mas aproveitando hoje também, temos muitas atividades de matemática para estudar. Uma delas hoje é sobre milímetro e centímetro. São partes que compõem a unidade de comprimento. Então vamos lá, milímetro é a parte menor e centímetro já é uma parte maior, né? O centímetro ele depende do milímetro para poder ser formado. Você já foi picado por uma abelha? Uma picada dessa costuma doer bastante, mas você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? As abelhas uruçu, que na língua indígena significa abelha grande, não tem ferrão, produzem muito mel e são consideradas abelhas mansas. A uruçu tem abdômen escuro com 5 listras claras. O comprimento das operárias tem de 10 a 12 milímetros. Olha aqui a figura dela, olha, a foto dessa abelha. Então, aqui está no rodapé, informações de onde nós podemos encontrar esse texto. Observe na régua a seguir o comprimento de uma abelha uruçu. Então, tá aqui, ó. Tá dizendo que ela tem de 10 a 12 centímetros. Eu falei com vocês que milímetros. Eu disse para vocês que o milímetro é uma parte menor do centímetro. Então, tá aqui, ó. São essas pequenas linhas aqui, ó, que estão dividindo, tá? Essa maior, de 0 a 1, significa centímetro, tá? Essa abelha mede 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de comprimento. Eu tenho 10 milímetros, eu troco por 1 centímetro. Na régua representada a seguir, destacamos o milímetro. Então, milímetro, como eu disse, é cada parte que tem aqui menor. Já o centímetro é a parte maior, é o que formou. Juntou 10 milímetros e formou 1 centímetro. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Aí eu falei o tempo todo, tá fácil. A régua é um instrumento de medida de comprimento e as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros, o símbolo de centímetro é cm e do milímetro é mm. Então vamos às atividades, ó, presta atenção. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro objeto, que vocês vão olhar, olha, contando sempre do 0 até a outra ponta, tá? Então, quantos centímetros tem? Agora, vamos aqui. Letra B, já o lápis. Quantos centímetros tem? Lembrando que começou do 0, tá? Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Então, eu tenho o giz de cera da Lúcia e o giz de cera do Breno. Só que a Lúcia, ela começou do 0 e foi até o 6. Então, fez 6 centímetros. O Breno, ele já começou da ponta da régua e não chegou aos 6 centímetros, chegou até, ó, um pouquinho mais de 5 centímetros aqui, ó, e meio, tá vendo? Então, vamos ver a pergunta. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera? Foi a Lúcia ou foi o Breno? Por quê? Por que se a Lúcia fez certo? Ou por que o Breno fez certo? Quantos centímetros mede esse giz de cera? Então, olhando, da maneira correta, se for o Breno, se for a Lúcia, vai ver quantos centímetros tem. 3. Recorte a régua do material de apoio. A régua do material de apoio que está falando é essa aqui, ó. Tá vendo? Para fazer as atividades que está destacado. 37, 38 e 39.
Quantos centímetros tem essa régua? Então, vocês vão olhar e vão ver quantos centímetros tem a régua e quantos milímetros ela tem. Então, olha, começando aqui do zero e vai até a ponta aqui, tá? É para recortar, para ficar mais fácil. Se você tivesse que medir um objeto maior do que ela, como faria? Se você tivesse necessidade de medir um ou outro objeto, por exemplo, uma mesa, uma porta, você usar qual instrumento? Seria a própria régua? Seria um metro? Seria uma fita métrica? Né? O que vocês usariam? Brena e Júlia mediram o comprimento deste apontador com a régua. Então, tá aqui, ó, começaram certinho do zero e foram até, ó, aqui a metade do 5, entre o 5 e o 6. Breno disse que ele mede 56 centímetros. Júlia falou que o comprimento é 5 centímetros e 6 milímetros. Quem respondeu corretamente? Qual dos dois, na opinião de vocês? 5. Use a régua do material de apoio para medir o comprimento das fitas representadas a seguir. Escreva as medidas em centímetros e em milímetros. Então, vocês vão ter que usar aquela régua, começando dessa ponta aqui, ou da ponta de cima, até a outra ponta, tá? E vai ver quantos centímetros tem, quantos milímetros tem. A mesma coisa a letra B e a letra C. 6. Fabíola usou uma régua quebrada para medir o comprimento do palito de picolé, representado a seguir. Então, a régua, olha só, ela quebrou aqui antes um pouco do 2. Então, olha, ela mediu certinho a partir aqui da medida do 2 e foi até a medida do 13. Quanto mede esse palito? Então, vocês vão ter que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 centímetros. Explique como você fez para descobrir a medida. Muito fácil, né? Olhando para aí, vendo que está faltando. 7. Observe os 2 lápis que Maria trouxe para a aula. Então, temos esse aqui, o maior amarelo e o azul menor. Sem usar a régua para medir, tente descobrir qual deles é mais comprido, o azul ou o amarelo. Fácil. B. Faça uma estimativa e registre na tabela o comprimento de cada lápis. Você acha que quanto que mede o lápis amarelo e quanto que mede o lápis azul? Depois vocês vão usar a régua, aquela régua do material. Lembrando que vocês vão pegar da ponta da borracha até a ponta, né, do lápis. Agora use a régua para medir o comprimento desses lápis e complete a tabela com as medidas encontradas. Então, foi o que eu expliquei, vai colocar a medida certa aqui. 8. Valéria comprou um lápis de escrever. Ao final da semana, depois de tanto apontar esse lápis, o comprimento dele está 4 centímetros menor. Observe o tamanho dele agora. Então, vocês vão usar a régua para fazer a atividade. Use sua régua para descobrir quantos centímetros esse lápis tinha quando Valéria começou a escrever com ele. Então, se ele tiver, suponhamos que ele esteja com 8 centímetros. Se ele diminuiu 4 centímetros, quantos centímetros ele tinha? Então, é só acrescentar. B. Quantos centímetros de comprimento tem o lápis ou a lapiseira que você está usando para escrever? Então, quem tem lápis vai medir o lápis. Quem tem lapiseira vai medir a lapiseira e vai escrever aqui. O comprimento é maior ou menor que o lápis da imagem aqui? Então, é com vocês a resposta. 9. Com a régua do material de apoio, meça o contorno das figuras e registre as medidas obtidas. Então, vocês vão medir aqui, ó, aqui em cima ou aqui embaixo e vai dizer quanto que tem, tá bom? Mesma coisa letra A e letra B, tá? Quem tiver curiosidade pode medir todas as laterais e dizer para mim. Um beijo, um abraço, permaneça com Deus, até a próxima aula. Tchau!